Isaías 55, versículo 6. Isaías 55, versículo 6, que fala assim. Quem achou, diga amém. Buscai o Senhor, enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, fale conosco através da Tua palavra, onde nós precisamos entender quais são os Teus caminhos, os Teus propósitos, porque nós traçamos planos, mas a resposta vem dos lábios do Senhor, e muitas vezes nós ficamos frustrados, achando que o Senhor se esqueceu de nós, mas não é verdade. O Senhor estará sempre conosco, o Senhor nos dará força, o Senhor vai nos dar vigor para nós continuarmos e combatermos o bom combate, guardarmos a nossa fé e cumprir a nossa carreira. Por isso, Pai, fale conosco, para que o Senhor possa realmente ir direto a cada coração, em o nome do Senhor Jesus, e todos digam amém. Poder sentar, amados. Isaías, um profeta messiânico, diz: buscai ao Senhor enquanto ainda se pode achar, invocai enquanto está perto. E aí ele fala para o perverso deixar o seu caminho mau e se converter ao Senhor, e o Senhor vai se compadecer desse homem, dessa pessoa, e vai perdoar essa pessoa, e a partir daquele momento Deus vai conduzir aquela pessoa do jeito que Ele quer. E aí ele fala que os pensamentos dele, do Senhor, não são os nossos pensamentos, e os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os caminhos do Senhor mais altos do que os nossos caminhos. Então nós percebemos que Ele nos chama para buscá-lo, Ele nos chama para invocar o seu nome, nós convertidos, e os perversos seguem o caminho deles, mas nós oramos, é o ídolo do Senhor, para que esses perversos se voltem para Deus, e Deus cumpra os propósitos dele na vida dessas pessoas. Então o tema dessa mensagem é os propósitos de Deus em nossas vidas. Então Deus quer cumprir os seus propósitos nas nossas vidas, mas nós precisamos também saber qual a vontade dele, que é perfeita, agradável e boa para ele. Não são muitas as pessoas que estão tristes, abatidas, frustradas, porque os seus projetos não deram certo. Quantas vezes nós traçamos planos e projetos que não dão certo? Porque nós precisamos submetê-los ao Senhor. Nós somos de Deus, nós somos filhos de Deus, e como filhos de Deus, Ele tem planos perfeitos para nós. Os planos de Deus são perfeitos, não haverá dúvida nesses planos. Nós muitas vezes erramos no processo, nesse processo que Deus vai trabalhando em nós. Nós muitas vezes nos desviamos da vontade do Senhor. A vontade do Senhor para aqueles discípulos que estavam à beira da praia, ali no mar, os discípulos que seriam os discípulos do Senhor, Pedro, João e Tiago, é que eles fossem o quê? Pescadores de homens. É o projeto de Deus. E o Senhor trabalhou naqueles homens para que eles fossem pescadores de almas, de homens. Deus trabalhou nisso. E Jesus falou: a partir desse momento vocês serão pescadores de almas. É o projeto de Deus. E aí Deus foi trabalhando, o Senhor Jesus foi trabalhando naquelas vidas. Pedro, que era um homem muito firme nos seus posicionamentos, se metia na conversa onde não era chamado. Deus foi corrigindo, Deus foi trabalhando. Aqueles homens não tinham fé, e Deus foi dando fé àqueles homens, brotando fé naqueles homens. Aqueles homens viram
a ressurreição de Lázaro, a mulher do fluxo de sangue sendo curada, a filha de Jairo que ressuscitou, ficou doente, morreu e ressuscitou. Então a gente vê esse processo que Deus vai trabalhando na vida daqueles que o temem, daqueles que o buscam. Então ele fala: buscai ao Senhor enquanto ainda se pode achar. Então nós temos que buscar o Senhor para nós sabermos dele quais são os planos dele para a nossa vida. E quando nós não sabemos, tomamos decisões erradas, decisões no casamento, de um casamento que não era para ter sido feito. Quantas vezes nós orientamos jovens, adolescentes, para eles orarem a Deus, para eles ouvirem os seus pais, para eles ouvirem os seus pastores, seus líderes, para tomar a decisão correta, certa, baseada na palavra de Deus. E quantas vezes as emoções fazem com que as pessoas tomem as suas decisões baseadas nas suas emoções, baseadas nos seus conhecimentos, na força do seu braço, e lá na frente elas veem as consequências. Então nós precisamos saber qual é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para Davi? Era de ser um pastor? Também, mas de ser o rei de Israel. Houve um processo, unção de Deus, separação daquele homem. Aquele homem teve que combater o gigante, depois foi colocado no palácio, depois ele teve que derrotar filisteus, depois ele foi perseguido pelo Saul. Isso é um processo. Ele teve que ser submisso a Deus, submisso ao rei, ele teve que ser obediente ao seu pai, ele teve que passar por esse momento difícil de passar por cavernas, desertos, até chegar ao momento que Deus ungiu ele. Então, para nós obtermos esse plano de Deus concreto em nossas vidas, nós temos que ser submissos a Deus, servos de Deus, obedientes às autoridades que Deus nos colocar. Davi era submisso ao pai, submisso, servia aos seus irmãos na guerra, servia ao rei Saul. Esse rei Saul quis matá-lo várias vezes, e ele não se levantou contra o rei Saul. Teve 2 oportunidades para matar o rei Saul e não matou. Ele era submisso, ele confiava em Deus, e os planos de Deus se concretizaram na vida dele. Amém, amados? Submissão, autoridade, obediência a Deus e perseverança. Nós observamos que Neemias foi chamado por Deus para reconstruir os muros. O que ele faz? Ele lamenta, ele chora, ele jejua, depois ele vai até o rei em oração, e o rei fala com ele: o que você está precisando? Seu semblante está triste. Não, eu quero reconstruir os muros da minha cidade. Então vai e reconstrua esses muros. Eu vou autorizar os capitães das matas que vão dar tudo para você. Amados, presta bem atenção. Ele ouviu que a cidade estava destruída, ele chorou, mas não ficou nas emoções. As emoções não resolvem nada. Nós precisamos orar a Deus e perguntar: Senhor, quais os teus planos? Aí ele sentiu no coração de partir para Jerusalém, reconstruir os muros, e chegando lá ele encontra opositores, ele encontra pessoas que são contra aquela reconstrução. Então veja bem, no processo da vontade de Deus em nossas vidas, vamos ter opositores. Davi tinha um opositor, que era o rei Saul, o seu sogro, os filisteus, Nabal, que não deu água para Davi, onde Deus endureceu o coração dele. Então a gente percebe que nesse processo da vontade de Deus, nem tudo vai dar certo do jeito que a gente espera. Existe um processo, nesse processo existe um sofrimento, existem perdas, mas existe também Deus trabalhando em nossas vidas, nos forjando, nos capacitando para que possamos chegar no final desse processo. Então a vontade de Deus sempre será o quê? Boa, agradável e perfeita para Deus. Por mais que venhamos a passar por desertos, por mais que venhamos a passar por perseguições e lutas, sempre a vontade de Deus vai se cumprir. O querer e o efetuar pertence a Deus, e tudo coopera para o bem daqueles que amam. Você ama a Deus? Então tudo vai cooperar. As adversidades vão cooperar, os momentos difíceis vão cooperar para que Deus cumpra o seu propósito na minha vida e na tua vida. No Salmo 139, Davi fala
que Deus já o conhecia no ventre materno, porque Deus é soberano, e os dias dele já estavam contados por Deus, ou seja, a vida de Davi estava nas mãos de Deus, ele confiava em Deus. Mas o que nos afasta de Deus muitas vezes, interrompe processos, é quando nós pecamos. E Isaías 59, vai lá comigo por favor, Isaías 59, fala assim: eis que a mão do Senhor, acharam? Eis que a mão do Senhor não está o quê? Encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Deus está falando para o seu povo, o povo de Israel, mas isso aqui serve para nós, para a igreja. O que nos separa de Deus é o nosso pecado. Então existe uma promessa, existe um plano, mas nós precisamos também estar de acordo com esse plano, precisamos ser obedientes à palavra, sermos santos, separados por Deus. Então aqui está falando que as mãos do Senhor não estão encolhidas. Se elas não estão encolhidas, elas estão, estendidas para a igreja, para o povo de Deus. Deus quer te abençoar, Deus já tem te abençoado. O que nos separa de Deus é o pecado. Então existem coisas que nós devemos cumprir nesse processo de Deus. Existem coisas que nós não devemos quebrar, alianças que nós não devemos quebrar com Deus. Um casamento, para ser bem sucedido, precisa ter fidelidade. Para nós termos um relacionamento com Deus que agrada a Ele, precisamos ter fidelidade com Ele, uma aliança com Ele. Então existem princípios que não podem ser quebrados nesse processo da vontade de Deus ser cumprida em nossa vida. Deus queria abençoar muito mais Davi, mas no meio do percurso ele peca, que nós sabemos do adultério, do homicídio. O que acontece com Davi? Para tudo. Deus fala: a partir de agora, a tua casa terá guerra. O que você fez em oculto, farão, no terraço do seu palácio. Observe, amados, que Deus retira as mãos de Davi naquele momento, ao ponto de no Salmo ele fala assim: os meus ossos estão sequíssimos, a tua mão pesa sobre mim, eu perdi a alegria da salvação. Então Deus, Ele tem um compromisso, uma aliança conosco quando nós temos com Ele. Buscar-me-eis e acharás quando buscar de todo o coração. Então os planos de Deus são de paz, como diz lá em Jeremias 29, e não de morte para nós. Em Jeremias fala: então me invocarás e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei, buscar-me-eis e achareis quando buscardes de todo o coração. Então Deus, Ele tem prazer de nos ouvir, Ele tem prazer de nos abençoar. Por quê? Porque somos filhos de Deus. Mas nós também aborrecemos a Deus quando nós pecamos. E aí nós vemos o exemplo de Davi, que pecou, atraiu a ira de Deus. Absalão se revoltou contra ele, Aminon e Tamar tiveram um relacionamento, um incesto. A gente observa que ali começa o reino de Davi ser minado, ele perde a credibilidade, pessoas tacam pedras nele, expulsam ele do palácio, Absalão morre, o general mata Absalão. Então a gente vê tragédias no meio desse percurso. Deus amava Davi, sim. Deus queria que tudo aquilo acontecesse? Não. São consequências dos pecados. Voltando a Neemias, ele conseguiu concluir o muro, sim, pela perseverança, pela fé em Deus. Mas Tobias, Gesem, eles se levantaram contra Neemias. Então no meio do percurso nós teremos opositores, nós teremos inimigos, e nós temos que ter essa fé em Deus, que está em Hebreus 11, que a fé é acreditar nas coisas que nós ainda não vemos, a convicção de fatos que ainda não existem. Nós não podemos retroceder, porque a Bíblia fala que nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição.
nós temos que avançar em Deus. Recapitulando: santificação, perseverança, fidelidade e mais uma coisa, obediência a Deus. Observe que esses homens de Deus eram obedientes, eram homens como nós, falhos, mas eles obedeciam ao Senhor. E quando eles pecavam, isso desagradava a Deus. Amém, amados? Efésios 2, vamos lá em Efésios 2. No versículo 2, diz o seguinte: nos quais andastes outrora, em outros tempos, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então a desobediência a Deus, isso desagrada ao Senhor, isso agrada a Satanás. Observe que o inimigo está sempre às espreitas, querendo que nós venhamos a desobedecer a Deus. E o apóstolo Paulo está falando que em outros tempos nós éramos filhos da desobediência, nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo aquilo que nós, segundo a inclinação da nossa carne. Mas agora não, amados, agora nós temos quem? O Espírito Santo de Deus habitando em nós. Diga amém. Nós somos guiados por Ele, então nós temos que ser obedientes a Ele, e sendo obedientes a Deus, os planos dele se cumprirão em nossas vidas. Então, se você se encontra nessa noite frustrado, chateado, porque tomou decisões erradas, é o momento de você parar agora e de você orar a Deus e falar assim: Senhor, aonde eu errei? Senhor, qual foi o momento que eu tomei a decisão errada e eu preciso me corrigir contigo? Eu não sei o que você tem passado na sua vida, eu não sei se você está passando por um momento difícil, ruim, mas todos nós temos a chance de voltar atrás, e esse é o momento de você fazer essa reflexão: eu preciso me corrigir, eu preciso ser correto com Deus, eu preciso voltar a ter uma aliança com o Senhor. É isso que Deus está falando nesta noite. Então nós andávamos perdidos, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos em outros tempos, outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça somos salvos. Dêem glórias a Deus por isso. Então, amados, nós erramos, sim, mas ainda há tempo de nós corrigirmos esses erros, sendo obedientes a Deus. Colossenses 3, versículo 5. Colossenses 3, versículo 5 diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, idolatria. Por estas coisas é que vem o que? A ira de Deus sobre o que? Os filhos da desobediência. Então o apóstolo Paulo novamente falando à igreja, aos colossenses, para que a gente não deixe essas coisas virem. A prostituição não pode mais habitar em mim, a pornografia não pode mais habitar em mim, desejos malignos não pode, a avareza não pode, eu tenho que ser uma pessoa bondosa, generosa. A idolatria não pode habitar em mim, desejo maligno. Eu quero obedecer a Deus, eu quero que os planos dele se cumpram na minha vida. Então o apóstolo Paulo está falando: despojai-vos disso tudo, lá no versículo 8, não sejam mais assim, mas sejam obedientes a Deus. Nós temos que entender isso, e nos momentos da nossa luta,
nos momentos dos nossos sofrimentos, não aceite a sugestão do inimigo no teu ouvido dizendo que Deus te abandonou. Fala para o teu irmão agora: Deus jamais vai te abandonar, meu irmão. Amém? Deus não abandona seus filhos, ainda que uma mãe venha abandonar o seu filho que amamenta, Deus jamais vai nos abandonar. Apóstolo Paulo passou por sofrimentos terríveis, momentos difíceis. Ele poderia pensar que Deus o abandonou. Ele foi apedrejado, ele teve chicotada, naufrágios, era expulso dos templos, mas ele não desistia de pregar o Evangelho. Em 2 Coríntios 12:7, fala de uma grande tribulação que ele passou, o espinho na carne de Paulo, que nós não sabemos se era uma enfermidade, mas foi uma luta muito grande. Ele poderia ali abandonar tudo, ele poderia ali pensar assim: Deus não quer mais saber de mim, e eu vou voltar ao sinédrio, eu vou voltar à vida boa que eu tinha, porque eu errei nessa decisão. Mas amados, Paulo ouviu a voz de Deus: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então ele sabia que o plano de Deus era pregar aos gentios. Você tem que saber o plano de Deus na tua vida. Uma pessoa que não tem propósito não consegue viver bem. Uma pessoa que ainda não se encontrou, vamos dizer assim, uma pessoa que não sabe a motivação da sua vida, entra em depressão facilmente, porque o tempo vai passando e a gente não vê nada de concreto. Você quer que Deus realize os planos dele na tua vida? Diga amém. Seja santo, reto, justo, temente a Deus, obedeça ao Senhor, obedeça às autoridades constituídas por Deus, porque esses homens que eu estou falando para você erraram também, mas eles tinham temor a Deus. E chega o momento do apóstolo Paulo falar o seguinte, 2 Coríntios 12, versículo 7: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Então ele estava chegando num ponto de orgulho, quase, aquelas grandezas das revelações do Senhor. Aí chega um momento que Deus permite um sofrimento, para que Deus mostrasse a ele que Paulo precisa ficar no lugar dele de humildade. É mais uma característica. Se você quer que Deus faça a obra dele na tua vida, você tem que ser humilde. Você tem que deixar Deus fazer do jeito que ele quer e não atrapalhar Deus. Então Paulo estava tendo revelações de Deus. Aí ele declara: para que eu não me ensoberbecesse pela grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Então, nesse processo do plano de Deus, onde Deus estava abençoando Paulo, chega um momento do sofrimento de Paulo. O sofrimento não quer dizer que Deus não esteja contigo. Uma doença, uma enfermidade, não significa que Deus não esteja contigo, porque é na enfermidade que Deus vai ser glorificado. Na tua enfermidade você vai ser curado em nome de Jesus, vai dar testemunho. É na sua perseverança que Deus será glorificado, amados. Então o sofrimento, muitas pessoas pensam: não, o sofrimento é porque Deus não está comigo. Não, amados, faz parte do processo de Deus em nossas vidas. Tiago passou ao fio da espada, morreu, mas glorificou a Deus. Pedro morreu também glorificando a Deus, e Paulo vai morrer em Roma para glorificar a Deus. Nós somos como ovelhas expostas ao mundo, ao matadouro. Pastor, mas isso faz parte do plano de Deus? Isso faz parte do plano de Deus, porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita para Ele. Porque através do nosso sofrimento pessoas vão se converter. Através do nosso sofrimento, das coisas que a gente vai passar, ou estamos passando agora, pessoas vão nos observar e vão se converter, amado. Então Paulo, ele fala: foi por causa da soberba que Deus permitiu isso. Versículo 8:
Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o quê? O poder de Deus. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Então presta atenção, Deus vai retirar as nossas forças em alguns momentos. Você tem experimentado isso? Eu tenho experimentado. Nem sempre nós acordamos como super-heróis. Tem hora que nós acordamos pela graça de Deus. A gente está desencorajado em alguns dias, amados. Vamos ser sinceros, pelas lutas que nós temos travado. Isso faz parte do processo? Faz. Para que você busque ao Senhor. Deus vai retirando as nossas forças, muitas vezes, para que Ele atue em nós. E aí na nossa fraqueza, o poder dEle vai sendo o quê? Aperfeiçoado em nós. João Batista falou: é necessário que eu diminua e que Ele cresça. Então isso faz parte da vontade de Deus. E João Batista perdeu a cabeça por pregar a verdade. Era a vontade de Deus, sim. João Batista glorificou a Deus com a sua morte. Ele pregou a verdade. Por pregar a verdade, ele denunciou o adultério de Herodias. Então, quando nós fazemos a vontade de Deus, Ele cumpre a vontade dEle em nossas vidas. Mas muitas vezes é doloroso. Elias falou a verdade para Acabe, para Jezabel, dizendo que o povo estava na idolatria. Elias fez um grande desafio: coloca aqui os profetas de Baal. E aí ele invocou a Deus e pediu para que eles invocassem o Deus deles. Eles invocaram o Deus deles e não aconteceu nada. E quando Elias invocou o nosso Deus, desceu fogo sobre o altar, amados. E aí, com aquela ousadia e coragem, ele matou os profetas de Baal. Só que depois Jezabel quis matá-lo. E qual era a vontade do Senhor? Que Elias continuasse a pregar, que Elias continuasse a ser o profeta de Israel. Mas Elias o quê? Ele foge. Ele foge e existe um processo de depressão, onde ele deixa o seu auxiliar no meio do deserto e continua, e dorme, pede a morte a Deus. Eu não sei se você está passando por isso, um momento de desespero. Depois de uma grande vitória vem uma grande tribulação. Em Tiago fala que Elias era sujeito às mesmas paixões, desejos que nós. Ele era um homem normal e comum, como nós somos. Ele teve ousadia e coragem no poder de Deus, mas depois teve medo. Qual era o plano de Deus? Que ele continuasse a pregar e denunciar o pecado de Acabe e Jezabel, mas ele fugiu. E nessa fuga desse deserto, o Senhor se apresenta para ele através de um anjo, toca nele, alimenta ele. Ele caminha mais 40 dias, ele vai para uma caverna, como você sabe. Chegando lá, Deus fala: o que fazes aqui, Elias? Então, amados, se esse é o teu caso, de você estar numa caverna, estar na solidão, se você perdeu a perspectiva de vida, Deus está falando: o que você está fazendo parado aí nessa caverna? Caverna não é lugar de você ficar. Talvez você esteja passando por um momento difícil de deserto. Talvez como Davi aprontou, fez besteira no meio da caminhada. Davi estava prestes a perder tudo, mas ele confessou o pecado a Deus e Deus o perdoou. Veja bem, Deus quer restaurar a minha vida e a tua vida. Deus quer nos tirar de cavernas. Deus quer cumprir os seus propósitos em nossas vidas. Os seus planos são perfeitos, mais altos do que os nossos, caminhos mais altos do que os nossos. E aí Elias, ele começa a falar: eu não sou melhor do que os meus pais. Ele começa a se vitimizar, e ele fala que não tinha mais ninguém, só ele. E Deus fala que não, tinham 7.000 que não dobraram
os joelhos para Baal, e Deus dá uma chamada nele e fala: saia dessa caverna, vai ungir um profeta no teu lugar, vai ungir um rei de Israel, o rei da Síria. Ou seja, levanta daí e faça aquilo que eu estou mandando você fazer. Amados, ele volta, ele unge Eliseu, ele unge o rei. E o que aconteceu com Acabe? O que aconteceu com Jezabel, amados? A profecia é que eles seriam mortos. Acabe, o rei de Israel, morreu por uma flechada, e Jezabel empurraram ela da sacada onde ela estava e também morreu. E os cães lamberam o sangue, como diz a profecia. Tudo aconteceu do jeito que Deus falou. Ele continua sendo Deus. Não estou falando para você desejar mal ao seu inimigo, não é isso que estou falando. Estou falando que Deus, Ele é justo. Eu estou falando que Deus está atento a tudo que está acontecendo em nossas vidas. E como filhos de Deus, nós somos amados de Deus. E como filhos de Deus, nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Por isso, não temas. Isaías 41 fala sobre isso. Isaías 41, no versículo 10, o Senhor fala o seguinte: não temas. Achou? Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados, confundidos serão todos os que estão indignados contra ti, serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti buscá-lo-ás, porém não os acharás, serão reduzidos a nada, e coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. Aqui está falando que Deus é com os seus filhos, que Deus não vai permitir que o inimigo toque em você. Amém, amado? Elias fugiu de Deus, mas foi resgatado por Deus. Jonas fugiu de Deus. O propósito de Deus é que ele chegasse a Nínive. E ele toma o navio para um outro lugar, e Deus vai até ele. E ele sabe que ele é o causador de tudo. Ele manda jogar, ele mesmo, me jogue no mar, e a tempestade acalmou. Quando a gente não cumpre os propósitos de Deus, coisas vão acontecer, para mostrar para nós que nós devemos ser corrigidos. A gente deve falar: Senhor, então qual é o teu propósito? Jonas ficou ali no navio dormindo, lá no final do navio, no casco do navio. Tem momentos que a gente tem essas atitudes de falar assim: isso não é comigo, eu já fiz tudo que eu tinha que fazer, eu não quero abençoar ninguém, eles não merecem, esses ninivitas não merecem. E Deus o apanha pela boca do peixe, 3 dias, 3 noites ali, lança no continente, e ele tem que caminhar até Nínive, até chegar a Nínive, para pregar aos ninivitas, para que eles se convertam ao Senhor. Esse é o plano de Deus para Jonas. Qual era o plano de Deus para Pedro? Dele se tornar um apóstolo. Jesus chega para ele depois da ressurreição e pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? 3 vezes, para trazer à memória dele o que ele tinha feito. E ele fala: Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus fala o quê? Apacenta o meu rebanho. Ou seja, a minha vontade para você, Pedro, é que você apacente o meu rebanho. E Pedro, depois que recebeu a presença do Espírito Santo de Deus, pregava, milhares de pessoas se convertiam, pessoas passaram do judaísmo para o cristianismo, milagres aconteceram pelo ministério de Pedro, de Paulo. Apesar dos sofrimentos que eles passaram, apesar das adversidades que eles passaram, a mão de Deus estava com eles.
Então o teu sofrimento, o teu deserto, a tua luta, não quer dizer que Deus não esteja contigo. Salmo 23 fala: ainda que eu venha passar pelo vale da sombra da morte, mal nenhum temerei. Deus vai nos levar para pastos verdejantes por amor do seu nome. É um propósito de Deus na nossa vida, amados. Em 2 Timóteo 4,9, voltando ao apóstolo Paulo, quatro, 6, melhor, já está terminando. Fala assim: ele está preso, e a gente poderia pensar, Deus abandonou. Não, não abandonou. Paulo sabia que tinha que chegar em Roma, lembra disso? Um profeta chamado Ágabo chega para ele e fala: o dono desse cinto vai sofrer danos. Então Paulo sabia que ele tinha que chegar em Jerusalém, Jerusalém iria para Roma. Paulo sabia que iria morrer em Roma, mas o que importa é pregar o evangelho. A vontade de Deus para o apóstolo Paulo é pregar aos gentios e pregar em Roma. Então ele está em Roma. Então ele fala: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, como oferta. O tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, D maiúsculo, que é o dia da vinda de Jesus, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Então, na nossa vida existe um processo de Deus, como eu falei, que Deus vai trabalhando em nós. Temos perdas, temos sofrimentos, temos desertos, e chega no momento que a gente vai completando a nossa carreira, ou seja, a gente vai finalizando a nossa vida, a gente vai completando o ciclo da nossa vida. E é isso importante você saber. Você precisa cumprir os ciclos da sua vida muito bem. O ciclo de ser pai, bom profissional, um bom servo de Deus, mas chega um momento que a gente vai chegando perto da nossa morte. E aí Paulo está chegando perto da sua morte, e ele fala: eu combati o bom combate, eu guardei a minha fé, e a coroa da justiça está me reservada. Então Paulo, ele sabe que ele completou todos os ciclos da vida dele, e ele sabe que Deus estava com ele em todos os momentos. No versículo 16 de 2 Timóteo 4, ele fala assim: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta, mas o Senhor me assistiu, me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida. Ou seja, eu cumpri a minha carreira, eu agradei a Deus, e todos os gentios ouvissem, e eu fui libertado da boca do leão, de Satanás. Então Paulo, ele completa a carreira dele chegando em Roma. E a pergunta é para você: você tem completado a tua carreira? Você tem feito a vontade de Deus? Ou você tem fugido de Deus? Você tem se esquivado? Você tem saído pela tangente? O que Deus tem falado ao teu coração para você fazer, você não tem feito. E Paulo fala que Deus o livrou da boca do leão, da obra maligna, mas que ele vai ganhar o reino celestial, a coroa. Então, amados, o nosso objetivo é chegar nos céus, mas para isso nós temos que cumprir a nossa carreira, cumprir a vontade de Deus nessa vida. Precisamos ter a nossa fé guardada dentro do nosso coração, precisamos ter a nossa fé intacta, não deixar ninguém roubar o nosso ânimo. Lá em Neemias, aqueles homens quiseram desencorajar Neemias, dizendo que uma raposa iria destruir os muros. Eles ficaram irados pela construção dos muros. Presta atenção, amados, o diabo fica irado quando a gente faz a vontade de Deus. Guardou isso? O diabo fica para morrer, como dizem,
quando nós começamos a nos movimentar. O diabo gosta quando o crente fica parado. O crente parado, ele só sabe murmurar, observar. Crente parado. Crente na atividade não tem tempo de falar mal de ninguém. O crente na atividade não tem tempo para ficar observando nenhum detalhe. E é esse crente em movimento que o inimigo quer tragar. Ele fica ao derredor, esperando que alguém esteja ferido para que ele possa tragar. Eu disse que os opositores vão se levantar contra nós nessa jornada e nessa caminhada. Saul era opositor de Davi. Os irmãos de Davi eram opositores a Davi. Os irmãos de José eram opositores a José. Joga ele numa cova para morrer. E Deus manda uma caravana para lá, onde compra José como escravo e leva para onde Deus quer, que é no Egito. É preso injustamente e sai da prisão. É colocado como governador do Egito. E no momento que ele poderia prender os seus irmãos, ele não prende, ele libera perdão. Olha só como os planos de Deus são perfeitos. Aqueles sonhos que Deus deu para José se cumpriram. Os feixes se entrelaçando no dele, o sol e a lua se rendendo a ele, que são os pais e os irmãos, as outras estrelas. Deus cumpre ou não cumpre os seus planos? Cumpre. Mas José teve que ser servo, obediente a Deus, homem íntegro, um homem reto, um homem justo. Aí Deus cumpre os seus planos. Por isso, amados, voltando ao apóstolo Paulo, ele morreu em Roma, mas ele cumpriu a carreira. Que a gente possa analisar isso. Meu Deus, eu tenho cumprido a minha carreira. Eu tenho sido um bom pai, um bom marido, um bom servo de Deus. Eu tenho fugido das minhas responsabilidades. Deus não se agrada de pessoas omissas. Deus não se agrada de covardes. Os covardes não herdarão o reino de Deus. Por isso, como o tema de ide, esse ide é para todos nós. Nós não somos daqueles que retrocedem. Nós temos que avançar e cumprir o propósito de Deus em nossas vidas. Vamos passar por lutas, todos passaram. Josué e Caleb deram um relatório que agradou a Deus. Qual foi o fim de Josué? Assumir o lugar de Moisés, entrar com o povo na terra prometida. Qual foi o fim de Caleb? Chegou aos 85 anos e tomou posse do Monte Hebrom. Ele disse que tinha a mesma força atualmente como tinha quando era jovem. É Deus que faz isso. Os dois únicos que deram relatório positivo. E cadê os outros 10? Morreram no deserto. E aquelas pessoas que quiseram matar Moisés, morreram no deserto. Essa era a vontade de Deus? Não. A vontade de Deus é que todos entrassem na terra prometida. Moisés se irou no meio da caminhada, falou: rebeldes, e pegou a vara e deu naquela rocha, e Deus falou: você não vai entrar mais na terra prometida. Presta atenção, amados, Deus é um Deus de princípios, de aliança. Deus não passou a mão na cabeça de Moisés e falou: tudo bem, você acertou mais do que errou. Não, você quebrou um princípio. Deus não mandou falar nada. Moisés não santificou o nome do Senhor, está escrito isso. E ele ora a Deus também, e Deus fala: basta, eu escolhi Josué, vai lá, unge Josué, que ele vai tomar o seu lugar. É assim, Deus é assim, gente. Saul desobedeceu a Deus, manda Samuel lá, acabou o teu reinado. Não, mas deixa eu voltar para os anciãos, para mostrar para eles que Deus está comigo. Acabou o teu reinado. Deus falou: não tenha pena de Saul, porque o reino dele acabou. Deus é um Deus de princípios. Voltando, os caminhos de Deus são maiores do que os nossos. Os planos de Deus são maiores do que os nossos. O caminho do Senhor é bom, é perfeito. A vontade dele é boa, perfeita e agradável a Ele. Se você está passando por um processo de luta, se você está passando por um processo de deserto, não
deixe a Deus. Se você está com dificuldade de vir para o culto, venha chorando, venha triste, venha abatido, mas venha. Tem muita gente que fala assim: eu não vou porque eu não estou conseguindo. Chame um amigo, peça socorro, porque o momento de depressão, a nossa vontade de ficar sozinho mesmo, mas é um momento que você tem que reagir, meu irmão. É um momento que você tem que ligar para alguém, para o pastor, para alguém da igreja, e falar: me pegue no colo nesse momento que eu estou precisando, e me leve para a casa do Senhor. É aqui na casa do Senhor que a gente é curado, é aqui na casa do Senhor que nós somos ministrados, é aqui na casa do Senhor que Ele fala conosco, amados. Ficar em casa só pensando no problema vai nos destruir. Deus quer trabalhar na tua vida, Deus quer te resgatar de onde você está, o deserto que você está passando. O deserto não é o lugar para a gente ficar. Elias queria morrer no deserto, e Deus tirou Elias de lá. Elias queria ficar na caverna, e Deus tirou de lá, mostrando que ainda tem muita coisa pela frente. Deus está falando contigo nesta noite, que tem muita coisa pela frente, que a tua vida não acabou. Você tem que cuidar dos seus filhos, você tem um ministério pela frente, Deus tem uma grande obra na tua vida. Deus quer cumprir os planos dele na tua vida, na minha vida, na nossa vida. Seja obediente, seja santo, seja reto e íntegro. Não volte atrás, siga em frente. Amém? Vamos orar a Deus. Vamos orar ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, eu não conheço pessoas nessa igreja, mas o Senhor conhece. O Senhor sabe o que cada um está passando, a luta de cada um, deserto de cada um, talvez num casamento, com os filhos, mas Tu és um Deus que nos resgata, Tu és um Deus que nos tira de desertos, de cavernas. E assim como o anjo alimentou Elias, o Senhor vai nos alimentar. Assim como Deus tirou Elias de uma caverna, o Senhor vai tirar pessoas aqui de caverna. Os opositores estão nas mãos de Deus. Nós repreendemos em nome de Jesus. Repreendemos em nome de Jesus tudo aquilo que se levantar contra nós, porque a obra que o Senhor começou em nós, o Senhor há de concluir. Nós cremos nessa promessa. Por isso, Pai, nada nem ninguém vai atrapalhar os Teus planos em nossas vidas. Seus planos são perfeitos, e tudo há de se cumprir em nossas vidas. Por isso, ó Pai, eu Te peço por cada pessoa que aqui está nessa noite, que seja restaurada, que seja trabalhada pelo Senhor nesse momento que essas pessoas se sentem sozinhas. Deus fala: você não está sozinho. O Senhor Jesus foi até Pedro e resgatou Pedro. O Senhor foi até Elias e resgatou Elias. Foi até Jonas e resgatou Jonas. O nosso Deus, Ele faz milagres em nossas vidas. Por isso, ó Pai, nós Te agradecemos por esta mensagem de fé, que a gente possa completar a nossa carreira, Senhor, cumprir o Teu propósito nessa vida e guardar a nossa fé, para que ninguém roube a nossa coroa. Nós Te agradecemos, Pai, em nome do Senhor Jesus, por tudo que o Senhor já tem feito e fará. E todos digam amém. Deus te abençoe.